Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre sequenciamento. Como é que se monta uma sequência consenso no Bioedit? Gente, essa é uma dúvida que muitas pessoas me enviam e eu vou tentar mostrar para vocês como fazer isso de uma forma simples. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários. É claro que essa aula vai ser uma aula simples, a gente tem que aprofundar sempre no conteúdo. Mexer com sequência não é uma coisa trivial, porque, pensa, o sequenciamento, os dados provenientes dele, são a base da sua análise. Então, se tiver alguma coisa errada ali, vai dar ruim lá na frente. Você vai calcular uma diversidade genética errada, você vai fazer a determinação de espécies de maneira equivocada. Por isso, é muito importante que a gente confirme as variações que a gente encontrou no sequenciamento, para ver se aquilo de fato é uma mutação, um indel, ou se é algum artefato de técnica, beleza? Então, o que acontece? O dado que a gente vai olhar hoje é proveniente do sequenciamento de Sanger. O que é uma sequência de DNA? É uma região ali no DNA que você tem a ordem em que aqueles nucleotídeos ocorrem. O sequenciamento, ele te permite determinar essa ordem dentro da molécula de DNA. Então, sequência, novamente, é a ordem ali, a composição das bases nucleotídicas na molécula de DNA, e o sequenciamento é a técnica que permite com que a gente determine qual é a ordem dessa sequência. Pela palavra a gente já pega, né? Sequência, né? A ordem que a adenina, a timina, a citosina e a guanina ocorrem naquela região que você aplicou a técnica. A técnica de Sanger, ela foi desenvolvida por Frederick Sanger e colaboradores em 1977. Várias técnicas no final da década de 70 foram desenvolvidas, mas essa foi uma que ficou, né? E até hoje a gente utiliza ela bastante, embora hoje com o advento do sequenciamento de nova geração, o barateamento, as pessoas estão utilizando menos, mas não significa que ela não seja boa. Depende da sua pergunta, do que você quer determinar. Então, a partir de 2005, outras técnicas, né, de sequenciamento de nova geração começaram a aparecer no mercado, tá bom? E como é que eu vou, então, agora analisar essa sequência de Sanger, né? Bom, a gente tem diversos programas para a gente olhar isso. Tem o Bioedit, o Balify, o Sequencer, o Sexscape, o Genius, o Chromas. Eu gosto muito do Genius e do Sexscape porque vocês vão perceber em outras aulas que eu vou colocar aqui que nesses programas você consegue ver o eletroferograma e confirmar direitinho se aquela alteração é de fato uma mutação ou não. Só que esses programas, eles são pagos. Então, uma dica é que você pense bem quando é que você vai mexer com suas coisas, tá bom? Pensa direitinho, olha nos softwares que são livres, e aí depois, quando você for efetivamente entrar firme ali na análise, montar suas sequências consenso, você baixa eles e fica com eles ali por 30 dias, que é o momento do trio que eles dão ali para as pessoas, beleza? Então, o que seria essa sequência consenso? O que é isso? Acho que eu vou tirar esse trem porque tá ficando com a bolinha. A sequência consenso nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos em comum entre regiões homólogas em uma sequência de DNA. Então, eu vou ver se há uma concordância entre a minha região forward e a minha região reverse. Essa concordância entre as regiões vão me dar a minha sequência consenso, a minha sequência de acordo entre elas. Quando a gente está falando de alinhamento, nós estamos assumindo homologia, ou seja, há uma ancestralidade comum nessas sequências, tá bom? Só que hoje a gente não vai aprofundar em alinhamento. São vários métodos de alinhamento, alinhamentos progressivos, por exemplo, né? Interativos, e a gente tem diversos programas para fazer isso. Por exemplo, o Muscle, o MAFT, o próprio Bioedit, o Chromas, diversos programas, a gente vai ter outras aulas sobre isso, mas hoje a gente vai focar especificamente para os desesperados que precisam montar uma sequência consenso no Bioedit e também avaliar a qualidade das sequências. Quando é que eu tenho uma boa sequência? Quando essa sequência é confiável? Quando eu tenho que repetir meu sequenciamento? Eu vou mostrar isso para vocês aqui no próprio Bioedit. Para você ter acesso ao Bioedit, digita aí no Google que você vai achar aí os primeiros links que aparecerem
serão aqueles links que vão te dar acesso ao site de download do programa, beleza? Então, para que você consiga seguir essa aula, eu aconselho fortemente que você baixe o programa para dar seguimento, porque agora eu vou mostrar alguns exemplos de sequências que deram ruim, algumas que são boas, exemplos de sobreposição de pico, essas coisas todas, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o meu BioEdit. Gente, com o BioEdit aberto, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que seria uma boa sequência. O que a gente espera de uma sequência? Ó, só para ficar claro, eu vim aqui em File, Open, para quem não está familiarizado, né? E aí, você tem que vir aqui em All Files, tá? Para ele achar o seu arquivo AB1, que é o que sai do sequenciamento, ou então você coloca aqui AB1 Files. Eu prefiro colocar o Files porque, eventualmente, você vai pegar um FASTA, enfim, aí fica mais fácil. Abrir. Então, eu selecionei aqui eu quero. Ok? Então, ó, observe só. O que tem dentro dessa sequência aqui? Bom, eu tenho a minha composição, eu determinei a ordem aqui dessa região de DNA. E observe aqui mais ou menos na região 40, ó, eu tenho A de adenina, C de timina, G de guanina, A de adenina. Tá vendo que tá tudo muito bem espaçado, os picos. Eu não tenho sobreposição de picos aqui, então, por exemplo, essa região aqui, eu tenho plena confiança no sequenciamento, os picos são suaves e uniformemente espaçados, cada pico aqui tem uma cor, e ó, alguém vai chegar e falar assim, ah, Natácia, mas aqui, ó, essa região aqui, tem uma sobreposição de pico, aqui tem um C em cima do T, o que é isso? Gente, isso daqui, como eu mexo com isso há muito tempo, eu já sei que isso aqui é um artefato da técnica, tá? Isso aqui não é um C, isso aqui a gente chama de bubble, e é um excesso de isopropanol que ficou quando eu fui fazer a precipitação da minha placa para levar para o sequenciamento, tá? Mas, de todo modo, quando a gente tem dúvida, a gente sempre sequencia a forward e a reverse. Isso é importante justamente para que eu confirme a determinação, a ordem correta e a composição daquela região, daquela sequência, tá bom? Constituição dela. Por isso que é importante a gente sequenciar as duas. Tranquilinho? Então, ó, meus picos estão suaves, espaçados, e eu consigo determinar cada região. E aí, perceba que aqui embaixo, ó, bem baixinho, eu vou subir para vocês conseguirem visualizar melhor. Essa parte aqui, ó, espichei bastante para vocês conseguirem entender o que eu vou falar. Essa aqui a gente chama de linha da base. E essa linha da base, ela precisa estar minimamente representada aqui. Por quê? Porque isso aqui me mostra a qual qualidade eu tenho nessa sequência. Eu não estou tendo sobreposição. Se essa linha de baixo tivesse com outros picos em cima aqui, seria um problema, porque eu não ia saber qual pico é verdadeiro. Isso pode ser indício de contaminação, pode ser porque o DNA caiu, sabe? Tem várias. Caiu do poço, né, gente? Tem várias coisas que podem ser. E a gente pode conversar a respeito. Quando a gente abre isso aqui dentro do Sexscape ou dentro do Genius, eles te dão um padrão que você consegue ver direitinho se tem excesso de DNA, se está com contaminação. É bem interessante o painel deles. Então aqui eu tenho um exemplo de sequência linda, Maravigold. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou abrir um exemplo de sequência ruim pra caramba. Então, open. Vamos para um exemplo ruim para caramba. Ruim. Tá, deixa eu ir. Sequência ruim. Olha só, lembra aquilo que eu falei de sobreposição de picos? Percebe que eu consigo ver aqui atrás que tem os picos, mas como é que eu vou fazer a determinação correta desse sequenciamento? Isso aqui, gente, já é Elvis. A pessoa tem que jogar fora. E aí o que acontece? Como muitas pessoas não abrem, por incrível que pareça, as pessoas não abrem o eletroferograma, ela vai começar a fazer o alinhamento e ele vai aparecer assim, ó, com a sopa de letrinhas de composição. Aí ela vai achar que isso aqui é a constituição genética
que ela determinou, quando na verdade não é. E aí vai dar ruim. Entende? Então, isso daqui é algo muito perigoso. Você tem que abrir todos os seus arquivos e verificar o que ocorreu. Muito provavelmente aqui eu tenho uma contaminação, tá vendo? Eu tenho sequências sobrepostas umas às outras. Então, eu vou ter que repetir esse sequenciamento. Não posso trabalhar com ele. Eu tenho picos aqui? Tenho, mas eles estão sobrepostos. Aquela linha base que eu falei para vocês, ela tá se misturando com a minha linha principal, de forma que essa sequência não é uma sequência confiável. Vamos para outra aqui. Sequência ruim. Sequência ruim 2, vamos ver várias. Ó, novamente, essa aqui, o que tem aqui, gente? O que vocês acham que tem aqui? Tem nada. Aqui, o meu DNA certamente não foi suficiente para o sequenciamento, ou quando eu fui precipitar, ele caiu do poço, do pocinho, da plaquinha que a gente usa. Aí tem gente que vem cá e estica. Beleza, isso aqui não tem nenhuma confiabilidade, e o que eu mais vejo é gente fazendo isso. Você imagina bem delimitar a espécie com isso daqui. Então esse aqui também vai para o lixo. A gente tem que ter cuidado com esse trem aqui, ó, de levantar essa escala vertical, que muita gente faz isso para tentar recuperar o sequenciamento. E quando eu levanto essa escala vertical, aquela linha base, ela também sobe, e aí dá ruim. Mas essa aqui é um outro exemplo de sequência que você pode tacar no lixo e repetir o seu sequenciamento novamente, tá bom? Vamos para uma sem condições. O que seria uma sequência sem condições? O que eu quis dizer com isso? Ó, o começo dela é bem promissor, tá vendo? Não tem sobreposição de pico. Aí, gente, o que acontece? Por exemplo, se eu fosse editar essa sequência aqui, nessa região que tem um N é quando o sequenciador não conseguiu determinar, eu ia colocar, que o picozinho é verde, né? Eu ia colocar uma adenina. Aqui a gente consegue perceber no 70 que de fato é uma adenina. Beleza. Aqui também, ó, não aparece nada, tem um N, mas o pico tá perfeito, então seria também uma adenina. E assim continuemos. Mas aqui para frente, ó a lambança que fica. Tá vendo? Eu não tenho confiança nesse sequenciamento. Ah, Natácia, mas aqui ó, tá parecendo que é uma contaminação, alguma coisa. Eu tô vendo os picos maiores aqui. Eu vou usar isso daqui. Não vai usar. Você vai ter que pegar a sua reversa e ver, confirmar, para ver se é possível, pelo menos com a reversa ou com a forward, agora que eu não sei qual que eu peguei, aproveitar esse sequenciamento, né? A partir da outra sequência. Mas esse aqui, minha gente, pode tacar no lixo, tá vendo? Às vezes acontece muito com DNA fragmentado e tudo mais. Então, sem condições. Esse é um exemplo de que a gente não pode utilizar. Vamos para uma não presta. Ó, bem parecido o padrão. Eu começo bonitinho o sequenciamento e aí vira essa lambança aqui. Infelizmente, essa sequência aqui, ela foi um material de herbário. O DNA estava muito degradado, sabe? Eu tentei várias vezes e eu não consegui ter sucesso. DNA acho que era da década de 70, então imagina. Então eu comecei com um sequenciamento bom e depois ficou esse regaço aqui. Então, isso daqui, gente, sem condições, né? Beleza. Então, eu já falei para vocês que eu já falei para vocês que um bom sequenciamento é aquele sequenciamento que a gente tem os picos muito bem definidos, né? Aquela linha da base, ela não sobrepõe aos picos. Tranquilo. Mas aí vem uma pergunta. Beleza, Natácia, mas e quando eu tenho uma sobreposição de um único pico? Isso pode acontecer? Gente, isso pode acontecer. Em algumas situações. Primeiro, quando eu tenho um sequenciamento de uma região de cloroplasto ou mitocôndria e tem heteroplasmia. É uma coisa muito rara em planta, mas acontece, tá? Então, isso quer dizer que você tem mais de uma variante genética ali dentro do DNA cloroplastidial ou mitocondrial.
tem que dar uma olhada na literatura, ver se isso aconteceu com o seu modelo biológico, talvez ressequenciar para ter certeza que é uma heteroplasmia. Não é uma coisa tão simples de determinar, a gente tem que realmente ver se são artefatos de técnica. Outra coisa que acontece muito é quando a pessoa pega e extrai o DNA da raiz da planta e aí ela utiliza o marcador nuclear ITS. E às vezes acaba que o ITS ele é um espaçador intergênico nuclear e aí ele tem muita homologia com outros organismos, como o fungo. E aí você tem sobreposição de picos, porque você está sequenciando tanto o DNA nuclear daquela planta, né? Mas ali na raiz tem as micorrizas e você está sequenciando fungo também, porque tem essa compatibilidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E a outra coisa que é muito comum é quando a gente tem heterozgoto, né? Então, no sequenciamento, diferente dos microsatélites, que a gente vê os picos separadinhos, a gente vai ter uma sobreposição de picos nos heterozigotos, que no caso são as regiões nucleares que a gente vai perceber isso. Então, a gente tem que tomar um cuidado em dobro para perceber quando a gente tem um heterozigoto, eu vou mostrar para vocês quando isso acontece, e eu não posso, e isso acontece muito, determinar qual base compõe aquele heterozigoto. Às vezes eu vejo os estudantes, por exemplo, tem uma sobreposição lá de C e T, e aí ele vai e coloca T. Tá errado, tá? A gente tem as nossas normas da IUPAC para que a gente coloque qual é cada código quando você tem uma sobreposição de pontos. Por isso que às vezes aparece no sequenciamento a letra S, a letra W, a letra Y, porque essas letras são os códigos que a IUPAC determinou para quando eu tenho uma sobreposição de picos. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E também tem que tomar cuidado porque às vezes o sequenciador ele não vai determinar isso para a gente automaticamente. Pode ser que ele tenha uma sobreposição de picos lá e ele tenha colocado só T, mas na verdade está A e T. E aí você vai ter que ir lá e colocar isso. Por isso que é tão importante a inspeção visual quando se trata dos dados provenientes de sequenciamento de Sanger, para a gente realmente verificar se aquilo ali é plausível. Beleza, Natácia, mas se eu tenho um sequenciamento com os heterozigotos, como é que eu faço então para determinar isso? Bom, primeiro a gente vai fazer o alinhamento e aí depois a gente vai passar esse alinhamento já editado num programa que chama Phase. E aí o Phase ele vai estimar os haplótipos. Mas isso também é um pouquinho mais aprofundado e eu posso fazer uma aula só explicando como é que a gente faz a estimativa de haplótipos para sequências nucleares, belezinha? Então vamos voltar aqui para o nosso sequenciamento, que eu vou mostrar para vocês o que seria um pico de um heterozigoto. Vamos lá, então para abrir novamente eu venho em File, Open, e agora eu vou mostrar uma região nuclear para vocês, que tem a sobreposição de picos. Ó, tá limpinha, embora esteja baixo, né, o pico, eu consigo determinar bonitinho. E achei aqui uma sobreposição. Onde está o óleo? Ups! Tá vendo aqui, gente, ó? Bem nessa região, eu tenho uma sobreposição de G, que é a guanina, com C, que é a citosina. E aí, o programa, ele me determinou automaticamente que isso aqui é um S, tá? O S, dentro da IUPAC, é uma abreviatura para que eu entenda que aqui eu tenho a sobreposição da guanina com a citosina. Beleza, eu vou deixar aqui, depois a minha reverse vai confirmar isso. Vamos ver se a gente acha outra por aqui. Olhando rapidamente. Não, não encontramos outra aqui. Vamos achar outra nuclear aqui. Isso aqui são as encrencas. Beleza, peraí rapidinho. Bom, esse aqui não tem sobreposição de picos, mas esse é um outro exemplo de
uma sequência que eu quero conversar com vocês. Porque assim, gente, nem tudo é sequência boa e sequência ruim, tá? Então, ó, observa bem essa sequência aqui. Essa aqui é uma sequência nuclear. Aqui tá bem do jeitinho que eu expliquei para vocês. Os picos, eles estão bem definidos. Eu não tenho uma linha da base sobrepondo nada. Tá tudo tranquilo, suave. Mas aí, a gente tem essa encrenca aqui no meio. Isso aqui acontece muito. Tá vendo? Isso aqui, tem como eu falar? Ah, qual que é o pico aqui? Isso aqui é heterozigoto, isso aqui não é? Como é que eu faço? Gente, muito provavelmente aqui eu tinha uma mutação, uma deleção, o primer ataque não conseguiu determinar essa sequência aqui, e aí aconteceu isso, ó, aqui pra frente. Tá vendo? Só que eu tenho regiões boas desse sequenciamento. Eu tenho regiões boas. Como é que eu faço quando acontece isso? E aí agora eu vou ensinar vocês a montarem consenso, tanto para sequências boas. Deixa eu voltar aqui meu rosto para conversar com vocês. Eu vou ensinar para vocês aqui para a gente fazer a consenso tanto com sequências boas, assim, com excelente qualidade, as sequências que seriam os heterozigotos e sequências encrencas como essa, que eu tenho partes, né, do sequenciamento que não prestaram. Quando a gente edita a sequência, a gente não verifica só a variante, se mutou, se não mutou, essas coisas, não. A gente também elimina partes que não são adequadas. Isso principalmente no início da sequência e no final da sequência. E aí a gente, então, tem uma sequência mais... Barulhinho de moto. Então a gente tem uma sequência mais confiável quando a gente elimina essas partes, tá bom? Só que como que eu aconselho você a fazer isso? Primeiro você vai conferir tudo, tintim por tintim, os seus aminoácidos, os seus nucleotídeos. Depois você vai alinhar, depois você vai cortar esse início e esse final de sequência. Só que você também tem que ter cuidado para ver se a sua sequência não é uma sequência expressa. Porque se ela for uma região expressa, você vai ter que achar o códon de iniciação, tá? Que é a metionina, A ou G. Ah, Natácia, mas por que eu tenho que achar isso? Porque a gente tem um frame de leitura para os aminoácidos, que são 3 nucleotídeos. Então, se eu vou lá e corto aleatoriamente em qualquer canto, eu vou mudar esse frame de leitura e o aminoácido que eu vou tecnicamente que eu vou determinar, ele não vai ser verdadeiro, porque eu errei o início. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a sequência é expressa. Ah, mas eu quero só fazer a filogenia, eu quero só ver a variação, não importa. Importa sim, porque é uma região expressa. Você tem que considerar a metionina lá no início. Você pode fazer um monte de análise super legal, considerando seleção, com base nisso, tá? Enquanto que regiões que não são expressas ou regiões intrônicas, a gente não tem essa preocupação, porque afinal de contas, elas não vão expressar nada, eu não vou ter um aminoácido ali agregado a esse códon. Então agora a gente vai voltar e o que a gente vai fazer é montar a sequência consenso das encrencas, que tem essas regiões doidas aí, encrencadas no meio, uma sequência feliz da vida, bonitinha, e uma heterozigota, beleza? Ok. Então vamos lá. Vamos fechar aqui, tá? Tá, como é que eu vou montar a minha consenso no Bioedit? Eu vou falando para vocês o passo a passo. Então vamos lá. File, New Alignment. Aí eu venho em File, Import. E aí eu vou importar Sequence Alignment File. Então eu vou pegar primeiro aqui um exemplo de sequência tranquila. Eu vou pegar uma cloroplastidial. Então venho aqui. Aí, gente, a nomenclatura da sua sequência, você tem que nomear ela muito bonitinho para não ter erro, para você saber exatamente quem que é seu indivíduo, qual que é seu reverse, qual que é sua forward, isso é muito importante. Então tem que ter uma organização muito grande. Por exemplo, no meu caso aqui, como que eu faço, né? Eu coloco o nome da minha população. Então, aqui PM é o nome da localidade que eu coletei. E MG é o estado brasileiro, 3 é o indivíduo. E forward é a sequência forward, CP é porque é cloroplasto. Então, quando eu bato o olho nessa nomenclatura, eu sei exatamente o que eu vou encontrar. Cada um tem uma forma de fazer, não tem certo, não tem errado. Mas é bom que você tenha uma organização. Então, vem cá, abrir.
Beleza. Agora eu tenho a minha forward, né? Eu preciso incluir a minha reversa, porque lembra? A gente vai fazer uma sequência consenso agora. E a sequência consenso é uma sequência de nucleotídeos em comum entre regiões homólogas em sequências de DNA. Beleza? Então eu vou vir cá, sequence alignment, e vou pegar minha reversa. Beleza. Só que aqui, gente, tem um pequeno problema. Eu preciso confirmar se tá tudo certo com isso aqui, com essa sopa de letrinhas. Se você quer confirmar primeiro a forward e depois confirmar a reversa, é com você, você que sabe. Cada um sabe a melhor maneira de analisar. Eu gosto de, enquanto eu estou fazendo, já olhar isso, mas cada um é cada um. Então eu vou abrir aqui a minha sequência forward para eu confirmar esses picos aqui. Por que eu falei para vocês que eu gosto do Sexscape? Porque no Sexscape, à medida que eu vou clicando aqui, ó, por exemplo, eu cliquei aqui. Se eu clicasse aqui, ele já apareceria o pico correspondente. Só que o Bioedit não tem isso, minha gente. Então, você vai ter que fazer isso na mãozona mesmo. E aí, você precisa do dobro de cuidado. Então, essas sequências iniciais aqui, ó, que tem N, eu não consigo determinar, tá vendo? Eu tô colocando aqui pra gente olhar elas juntinhas, ó. NN, CC, NN, CC, isso aqui não tem como determinar. Essas são as sequências que a gente vai cortar, a região que a gente vai cortar depois, quando a gente vai fazendo o nosso alinhamento, né? Então, esse corte de sequência, ele é necessário porque a gente vai remover os dados de baixa qualidade de uma sequência, porque isso gera erro nas nossas análises. Então, a gente precisa de uma sequência que tenha esses atributos ideais, que é que eu consiga identificar efetivamente o pico. Então, a princípio aqui, ó, eu não estou encontrando... Ah, outra coisa, por que eu não gosto de cortar antes? Supondo que eu já tivesse cortado essa parte aqui, ó, do 1, 10, esse número que você está vendo aqui em cima, ó, 10, são os nucleotídeos, tá? E aí, faz de conta que eu tivesse cortado isso aqui. Se eu cortei, quer dizer que eu removi, e agora o que era 15 vai passar a ser número 1. Então, ele vai mudar completamente o tamanho da minha sequência. E aí vai ficar muito mais difícil de eu comparar com a original. Por isso que eu não gosto de cortar. Eu só corto quando eu vou fazer o alinhamento final, quando eu já tenho todos as minhas sequências consensos montadas, porque fica muito difícil. E ainda assim, eu gosto de manter um alinhamento virgem, que me permite depois verificar qualquer coisa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu tô olhando aqui a minha sequência e, aparentemente, ó, eu não tenho problema nenhum. Não tem nenhum pico aqui que eu tenho que confirmar. Não tem nenhum N aqui em cima, para eu poder confirmar também, editar. Então, tá suave. Provavelmente, essa região final aqui a gente vai eliminar, mas como eu disse, eu não vou eliminar agora, porque eu não quero que mude o tamanho da minha sequência aqui em cima para eu poder comparar. E como eu disse para vocês, tanto o Genius quanto o Sexscape, se eu estivesse mexendo com eles, clicaria aqui e automaticamente apareceria o meu pico. Isso favoreceria muito o tempo. Mas tudo bem, nem sempre a gente pode utilizar esses programas. A gente tem que aprender a trabalhar com o que tem. Agora a gente vai comparar a reversa. Cara, a reversa, olha só. Vou colocar aqui bem baixinho para a gente poder comparar. Ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, tá vendo? N, N, G, G. Claro, a gente está percebendo aqui pelos picos que eu não posso determinar nada disso. Muito provavelmente a gente vai cortar essa região aqui. E como eu disse para vocês, eu não vou fazer isso agora, porque eu não quero que o tamanho da minha sequência aqui no Bioedit, que eu estou tentando montar consenso, tenha uma grande diferença do meu original, para ficar mais fácil poder identificar esses picos. Ó só, essa parte aqui, ó, também tá uma bagunça, muito provavelmente a gente vai cortar. Aí uma ideia que eu dou para vocês é que vocês vão anotando aí no papel. Bom, a sequência PMMG, ela não tá legal aqui, ó, em tal região, provavelmente eu vou ter que cortar. E quando vocês forem fazer o corte final, também vai ter que dar uma conferida. Então não é só uma vez não. Se você fizer esse trabalho bem feito agora, facilita. Então vamos olhar se tem algum problema aqui. Eu tenho que olhar às vezes se o sequenciamento me colocou um N aqui em cima. Ele não conseguiu determinar. Mas até agora esse aqui... É o que eu falei, essa sequência aqui tá bonitinha para vocês entenderem como fica com a sequência show de bola. Beleza, então já conferi.
Eu não precisei editar nada aqui na minha sequência. Tudo tranquilo. Agora, para eu montar minha consenso, você tem que saber qual que é a reversa. Eu sei que a segunda que eu coloquei é a reversa, mas às vezes o programa, ele não fica com o nome que você colocou. Então, você pode dar um duplo clique aqui, ó, e nomear. Aqui, escrever reversa, ou o que quer que você queira. Por aqui você também consegue editar, se você precisar. Ó, vou pôr um del aqui, só que aí nisso mudou todo o meu frame lá da frente. Então, deixa eu voltar com o N que estava aqui. Eu vou cancelar, porque eu não quero que dá ruim aqui. Mas eu posso até também dar um cliquezinho aqui suave, ó, que eu consigo fazer isso por aqui também, ó. Tá bom? Ó, para eu editar, gente, se fosse necessário fazer isso, eu teria que mudar o mode aqui dentro do View Edit. Então, eu viria aqui, ó, em Edit, e aí eu tenho que cuidado com esse overwrite aqui, eu tenho que mudar para Insert. Porque se eu deixar o overwrite, quando eu fazer uma edição, ele vai comer a letrinha da frente, vai mudar toda a minha sequência. Então, cuidem para colocar aqui, ó, Insert. E aí, só para mostrar para vocês, faz de conta que eu percebi que esse N aqui é um A. Então, vem cá em Del, e eu insiro a minha letra A. Eu gosto de colocar minúsculo quando eu vou fazer alguma alteração, porque aí me ajuda a identificar o que eu mudei, beleza? Mas eu vou voltar aqui para o N. Beleza. Se eu quiser agora ver, por exemplo, variação, mudar essa letra aqui, essas cores, eu posso mexer aqui, ó. Colocar cinza, colorido, e aí depende muito de como você gosta de ver. Eu prefiro com esse modo aqui. E eu gosto de colorido porque me ajuda a identificar melhor a sopa de letrinhas. Eu posso adicionar uma flag, uma bandeirinha, em alguma região que depois eu queira ver. Então você vem cá em Add e coloca o Add. Lembra que eu falei? Marca, gente. Se você acha que aquela região está em conflito, marca a região. Essa bandeirinha te ajuda com isso. Mas eu não quero ela aqui. Tchau. Remove. Pronto. Ok, então agora voltando, vamos fazer a nossa consenso. Para eu fazer a consenso, eu preciso fazer a reversa, o complemento reverso da minha reverse, para que ela fique igual à minha forward, tá? Porque a reversa, ela é o contrário da forward. Então, se eu tenho timina na minha forward, eu vou ter adenina na minha reversa. Então, eu preciso... isso, reversa. Então, eu preciso fazer o complemento reverso da minha sequência forward. Então, eu vou fazer isso na minha reversa. Para isso, ó, vamos lá no caminho. Você vem em sequence, ácido nucleotídico, ácido nucleico, desculpa. Aí você vai vir em reverse complement. Aí, se você quiser aplicar Shift Ctrl R, isso vai acontecer. Lembra que você tem que selecionar essa reversa, tá? Porque senão não vai saber qual que você está mexendo. Você tem que indicar para ele. Então, a minha está selecionada em preta. Pronto. Ele fez a reversa. Aí, agora, para eu gerar essa consenso, eu vou meio que fazer um alinhamento, mas isso aqui é para eu gerar a minha consenso, tá bom? Depois a gente vai ter que fazer alinhamento entre todas as nossas sequências. Então, eu vou selecionar aqui as duas. Eu vou vir em Accessory Application. E aí eu vou vir em Cluster W. Natasha, o que eu coloco aqui? Eu tenho que colocar peso, penalidade para abertura de gap, extensão, lá, lá, lá. Por enquanto, gente, não preocupem com isso. A gente vai aprofundar mais sobre alinhamento. Não é uma coisa simples e trivial como as pessoas acham, mas aqui a gente quer montar a nossa consenso. Isso aqui não é o alinhamento de todos os indivíduos que a gente tem. A gente quer só fazer a consenso para um indivíduo, beleza? Então, vem Run. Ele abriu outra janela. E agora, lembra que eu falei para vocês que ele vai assumir uma homologia, né? Uma ancestralidade comum. Olha que bacana. Por esse alinhamento aqui, ó, fazendo a reversa, eu vou vendo que as bases batem. Por isso que eu preciso fazer o sequenciamento das duas. Onde não bater, eu tenho que ir lá confirmar. Por exemplo, ó, aqui tá me dizendo na reversa que eu tenho 2 As. Mas a forward tá me falando que não tem. Então, eu vou ter que ir lá no meu arquivo e confirmar qual dessas informações estão corretas. Por isso que eu falei para vocês
que o corte dessas regiões iniciais e finais, que são bagunçadas e que a gente precisa realmente limpar, eles se dão no último momento, porque imagina, tanto que vai ficar difícil eu localizar, sabe, aonde é que estão as coisas, porque aí eu vou ter diminuído e vai ficar complicado o tamanho da sequência comparar com o original. Então eu vou mais ou menos aqui no tamanho da região, a posição aqui é 50, tá vendo? À medida que eu mexo aqui, é porque não tem como eu colocar meu dedo, mas à medida que eu mexo aqui, esse lugar aqui, ó, posição, ele vai mudar. Fica de olho nisso quando eu estiver mexendo. E aqui ele mostra algo que está selecionado. No caso, eu estou com um gap selecionado na posição 56. E aí eu posso vir aqui e olhar para ficar mais fácil para mim encontrar isso dentro do sequenciamento. Claro, ele ainda vai mudar um pouco o tamanho e vocês têm que ficar de olho, porque como ele fez um alinhamento, né, em relação a forward, elas podem ter tamanhos diferentes, né? Seja porque adicionou uma coisa que não tinha, seja porque conseguiu um tamanho maior de fragmento. Então ele vai adicionar uns gaps aqui que não tinha. Essa sequência forward, por exemplo, para que ela fosse alinhada com a reversa, com o complemento da reversa, ele teve que adicionar esses gaps aqui, ó, que não tinha, para poder ter esse alinhamento. E aí, essa adição de gaps já colocou o tamanho desse fragmento diferente do original. Entende por que o trem é danado? Então, eu já sei que, comparando aqui, essa região aqui, ó, TCGA, no meu eletroferograma vai ser T... Peraí. Agora eu tenho que achar aqui. Eu posso fazer assim também, ó, gente. Eu posso fazer um copiar. E aí eu dou um Ctrl F no meu computador. Ops, não deu aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu coloco aqui, eu quero, ó, TCGA, para ele achar para mim. Ó, achou. Tá vendo? Fica mais fácil da gente localizar. Então, ó, essa região aqui, que no meu aqui é mais ou menos a posição 25 a 28, no meu alinhamento ela corresponde a 50 a 56. 52, 56, olha que louco. Por isso que é legal vocês usarem a ferramenta de localizar. Então, novamente, localizar no meu computador é Ctrl L, pode ser Ctrl F no seu, e aí você vai conseguir identificar onde é que é essa região. Pela nossa região aqui de sequenciamento, ó, aqui eu só tenho um pico na letra A, só que tá muito ruim isso aqui. Então, muito provavelmente, a gente vai eliminar no nosso alinhamento final toda essa região aqui, ó. Então, por enquanto, eu não vou mexer nela. Geralmente, eu deixo para mexer nessas sequências na região inicial e final depois que eu fiz de todo mundo. Eu trabalho mais aqui no meio. Então, por enquanto, ó, eu não estou vendo nenhuma diferença. Nossa, mas fica muito complicado, é uma sopa de letrinha. Então, vem aqui, ó, nesse View Conservation by Plotting, porque quando você faz isso, ele vai pôr em pontinho tudo aquilo que é igual. E ele vai colocar o que for diferente em letra. Então, fica fácil de identificar, tá vendo? Até agora, nenhuma letra diferiu de uma da outra. Aqui, provavelmente, a gente vai eliminar, porque é aquele finalzinho que a gente tem incertezas, né? Então, a gente não quer colocar isso no nosso pacote. Aqui é o início, tá vendo? Aqui não tem concordância, aqui não. O que acontece no início de sequenciamento. Então, o que eu costumo fazer? Eu opto por copiar aqui a minha sequência forward. Então, eu vou dar um Ctrl C, ou eu vou vir aqui com o botão direito do mouse. Eu tenho problema com isso, gente. É direito do mouse. Eu vou vir em Copy Sequence. Copy. Novamente, com o botão direito do mouse, eu vou vir em Paste Sequence. Ou vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí, eu vou escrever aqui, ó, consenso. Para eu saber que essa aqui é a minha sequência consenso. Beleza? Só que eu vou dar uma olhadinha no final. E eu vou dar uma olhadinha aqui no início. O que geralmente eu costumo fazer? Eu pego a sequência maior e complemento
Então, tipo, aqui nessa sequência consenso, tá faltando essa parte aqui, ó, de nucleotídeo, porque às vezes uma sequência forward vai mais longe, uma sequência reverse vai mais longe. Então, eu copio e colo exatamente na mesma região. Deu ruim aqui. E Ctrl. Seleciona. Ctrl C. Ctrl... Não tá dando, gente. Peraí. Muita calma nessa hora, que o negócio é assim mesmo. Deixa eu tirar esse... Ah, é porque eu não tinha colocado edit aqui, ó. Insert. Vamos de novo. Chup. Ó, eu copiei errado. Dá um Ctrl Z. Faz de novo. Que eu fiz errado. Tá vendo? Uma coisinha que a gente faz já dá ruim. Aí aqui eu vou colocar consenso, agora eu copiar a reversa. Não faz qual que você vai copiar, não tem problema. Aí, só que aqui nessa forward eu consegui mais pares de base, tá vendo? Então eu vou vir aqui, selecionar, dar um Ctrl C, coloca aqui Ctrl V. Aí você tem que selecionar exatamente a mesma região, senão vai dar errado igual o que eu fiz ali. Beleza. E aqui eu tenho a minha região com a minha consenso. Aí eu vou pegar, vou apagar essa daqui, então com o botão direito do mouse eu venho em Delete, Delete, e eu tenho a minha sequência consenso agora. Só que aí, gente, o que acontece? Depois eu vou juntar todas as sequências consenso que eu tiver dos meus indivíduos e vou novamente verificar esse início aqui, onde eu vi que eu tenho as encrencas, e determinar qual região que eu vou eliminar com as minhas incertezas. Isso é muito importante. Então, vem cá, para salvar minha consenso, né? Eu venho em File, tá? Save As. E aí, aqui embaixo é importante você notar que você tem que colocar essa opção aqui, ó, Fasta. Ou ponto .faz, ou ponto .fst, ou ponto .fsa, não importa, para que seu arquivo seja em ponto .fasta e você consiga trabalhar com ele. Então, vou colocar exemplo, aula, consenso, M, G3. Aí, gente, você vai falar, mas como é que eu vou fazer se eu tiver um monte de indivíduos? Tem gente que é cabeçudo e consegue ir fazendo aqui, ó, todas de uma vez. Faz um, depois já importa as outras duas, já faz, já exclui, já importa as outras duas, já faz, já exclui. Tem gente que, como eu, é um pouco mais devagar. Não mais devagar, né, gente? Mas tem um cuidado, sei lá, cada um é de um jeito. Mas aí o que eu faço? Eu faço uma, faço a outra, depois eu abro um arquivo TXT e eu colo todo mundo dentro de um arquivo só, para que eu tenha certeza de que eu fiz tudo certinho, e aí eu volto com as conferências para depois eu fazer esse corte do início e do final, beleza? Então vamos voltar aqui. Temos a nossa sequência consenso, só para vocês entenderem onde ela está. A sequência consenso está aqui, e eu posso abrir ela com o BioEdit, né? Ou eu quero abrir ela com um bloco de notas. Aí ela tá aqui, ó, um bloco de notas. Aí, abrindo esse bloco de notas, você vai pegar todos os seus arquivos, copiar, Ctrl C, Ctrl V e colocar tudo dentro de um único arquivo. Por isso que eu falo que o Sexscape e o Genius são mais fáceis, você não precisaria fazer nada disso. Mas tudo bem. Aí, tem que lembrar que sempre tem que ter esse maior que aqui para que o programa entenda que essa aqui é um indivíduo e a sequência dele, e que aqui começa outro indivíduo e a sequência correspondente. Não vou salvar, porque obviamente aqui tem 3 repetições, eu só colei para vocês entenderem como funciona. Tá, então essa aqui seria a sequência perfeita no mundo perfeito. Agora, vamos fazer uma sequência nuclear
que tenha heterozigotos. Então, novamente, eu venho em File, New Alignment, venho cá em Import, Sequence Alignment File. Eu coloquei aqui All Files, o meu já está certinho. E agora eu vou fazer um exemplo de nuclear. Então, eu venho cá e pego a minha forward. E aí, se eu já quiser confirmar ela aqui, fazer a conferência, né, antes de inserir a reversa, eu posso. Eu vou fazer diferente com vocês do primeiro exemplo, porque vai que alguém se sente melhor fazendo dessa forma, né? Então, eu vou abrir aqui a minha sequência forward, referente a esse indivíduo, e percebam que essa forma que eu nomeei foi diferente. Aqui, eu coloquei ACA, que é o inicial da espécie que eu trabalhava, o gênero e o epíteto, AE, que é o nome da população que eu coletei, que aqui é Águas Emendadas, DF, que é Distrito Federal, indivíduo número 6, e o F, que é o F de forward. Então, eu bato o olho aqui, eu já sei de quem que eu tô falando. Beleza. Então, agora eu vou achar aqui o meu alinhamento. Peraí que eu tô caçando meu eletro aqui. Aí. Deixa eu fechar isso daqui, que isso aqui é o anterior. Não quero você aqui. Meu filho tem que ir fechando, gente, senão você vai fazendo a bagunça, igual eu fiz aqui agora, ó. Eu já nem tô achando mais o meu eletroferograma. Achei. Ele tem esse problema, você tem que ir fazendo e observando bem para você não comparar com a errada. Tá, então vamos começar aqui no início, ali perto das 50 que tem N's, ó. Esses N's aqui, gente, ó, não tem como a gente saber o que é, então muito provavelmente não. A gente vai excluir isso aqui quando a gente for fazer o nosso alinhamento. Possivelmente a gente vai começar a partir das 50 e daqui para trás a gente vai eliminar tudo. Então vamos lá. Aqui ele tá me dizendo que tem um N aqui, tá vendo? Que é na altura 77. E aí eu vou olhar aqui mais ou menos na altura 77. E vamos ver se a gente consegue determinar o que é esse N. Puxando aqui, eu percebo que é a letra A. E aí, tá muito baixo o pico. Então, a gente vai ter que confirmar isso aqui pela reversa, tá? Não tá um pico muito legal, tá um pouco sobreposto com A, com C, mas aparentemente é um A. Então, eu vou vir aqui em Mode, Edit, Insert, e aí, na onde está essa letra N, eu vou colocar a letra A. Lembrando que eu gosto de colocar minúsculo para eu saber onde é que eu fiz a minha edição. Aí, olha aqui, eu tenho outro N aqui, ó. O que será que é esse N? Vamos olhar aqui, então, na sequência referência. Ó, ele tá bem aqui, ó. Ah, Natácia, como é que você sabe? Porque eu não cortei a sequência, eu não alinhei, não aconteceu nada. Ela é a sequência virgem, então eu posso comparar, ó. T, C, A, e aqui tem um N. Eu já vi que é a mesma região. O sequenciador não conseguiu identificar o que era, mas eu consegui. Então, eu vou vir aqui e vou corrigir para T, porque ela tem uma determinação sim. E a gente vai. Claro, gente, que eu não posso olhar assim, não. Eu tenho que ir olhando aqui no eletroferograma, principalmente nessas sequências nucleares, para eu ver se eu acho um heterozigoto. Acabei de ver um aqui, por sinal, inclusive. Mas vamos lá. Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho um heterozigoto. Eu vou tentar aumentar para vocês verem. Tá vendo? Ó, que o trem tá tão sobreposto que você quase não vê. Aqui tem um G e um T. E aqui, o meu sequenciamento, ele disse que isso daqui é um N. Tá vendo? E aí eu não posso colocar N. Mas eu também não posso colocar T. Mas eu também não posso colocar G. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho que olhar a minha nomenclatura da UPAC e nomear isso aqui de acordo com o que eles indicam. Quando eu tenho uma sobreposição de G com T, a letra que eu tenho que colocar é K, tá bom? E isso daqui vai ser importante na hora da análise com o programa Phase, que vai determinar essa sequência. Então, vem cá e coloco o K, porque o K, ele me indica uma sobreposição de G com T. Quando eu tenho uma sobreposição de A com G, é R. Quando é C com T, é Y. Quando é A com C, é M.
e assim por diante. E N é não determinado, quando a gente não consegue identificar o que é. Então a gente já arrumou. Aí, andando um pouquinho mais pra frente aqui, ó, eu tenho um S. Tá vendo? Aí eu preciso confirmar se esse S realmente se ele realmente existe, vamos dizer assim, né? Se ele realmente é real. Vamos ver aqui na minha sequência. E eu não falei o que é o S. Quando é G com C, eu tenho o S. Foi o que faltou eu falar. Ainda bem que tem esse exemplo aqui. Então, G com C é S e ele determinou certinho aqui. E aí, gente, assim por diante, a gente vai continuar olhando essa sequência. É assim que eu olho, tá bom? Eu não vou fazer toda ela, porque essa aula já tá gigantesca, mas vocês devem observar essa sequência atentamente, do início ao fim. Lembrando que a gente vai cortar o início, vai cortar o final, e que essa sequência minha aqui, ela não é expressa, então eu não estou preocupada com a presença inicial de determinada metionina. E se vocês tiverem interesse em alinhamento com sequência expressa, só vocês falarem que a gente coloca aqui uma aulinha sobre. Beleza? Então eu já confirmei aqui, tecnicamente, toda a minha sequência. E aí agora eu vou pegar a sequência reversa para eu montar a minha consenso. Lembrando, o que é uma sequência consenso? Sequência consenso é uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos em comum entre regiões homólogas em sequências de DNA. No meu caso aqui, entre a minha forward e a minha reversa, eu tenho uma concordância nessas regiões que me determinam, então, a minha sequência consenso. Para eu pegar minha reversa, eu venho em sequence, aí vem cá, a nucleic acid, reverse complement, e aí, peraí, gente, run de novo, é porque eu selecionei. Tá vendo? Ela tá selecionada, ela não pode estar selecionada. Então, deixa eu tirar aqui a edição. Agora vai dar certo, porque ele é temperamental. De novo, sequence, nucleic acid, reverse complement. O que é que está acontecendo? Peraí. Tá acontecendo uma coisa muito simples, né, gente? Eu esqueci de colocar a reversa no Biodit. Então, vamos voltar aqui. Eu tava tentando fazer uma reversa sem ter uma sequência. Então, vamos lá. File, import, sequence alignment. Aí, agora eu vou pegar a minha reversa. De vez em quando ele dá isso aqui, especialmente se a sequência estiver muito ruim. Aí, gente, agora... Olha o tanto que tá estranho uma da outra. Tá vendo? Mas logo a gente vai alinhar e vai resolver isso aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir a minha sequência reversa. E eu vou fazer a conferência para ver se está tudo certinho. Vou fazer a minha inspeção visual, né? Ver aqui o que está certo, o que está errado, o que tem que arrumar. Como vocês podem observar aqui, a gente vai eliminar essas sequências iniciais, embora aqui, ó, tenham cuidado, porque tá vendo que aqui eu consigo identificar que aqui é um C, aqui é um T, aqui é um T, aqui é um C, aqui é um G, aqui é um A, aqui é um T, e ela não colocou isso. Então, eu vou ter que editar isso daqui na minha sequência reversa, porque afinal de contas eu tenho essa identificação no eletroferograma. O que algumas pessoas gostam de fazer é editar aqui, ó, quando eu abro o eletroferograma, automaticamente ele abre aqui para mim um arquivo dessa sequência, um arquivo AB1, e eu consigo, como eu disse para vocês, se eu vim aqui ó, em Edit, Insert, editar aqui. E aí, quando eu editar aqui e importar para fazer minha consenso, automaticamente vai vir com tudo já organizado. Então, depende muito de como você gosta de trabalhar. Eu, particularmente, já gosto de fazer direto, sabe? Então, aí a gente vai ter que olhar aqui, identificar. Ah, mas qual que é esse N? Simples. Você vem aqui, Edit, Insert, né? Copia isso aqui, então eu vou selecionar para eu poder achar essa região que corresponde na sequência. Dou um Ctrl C, volto aqui na minha sequência, Ctrl L, peraí, Ctrl Find. O meu aqui agora foi Ctrl F. Mas enfim, vê se é Ctrl F ou Ctrl L no seu computador. Aí Ctrl V, e aí ele vai localizar. Ó, ele identificou que a correspondente é bem aqui, ó.
Isso significa que esses N's que tem aqui, ó, eu posso sim colocar qual é a identificação deles, beleza? Não vou fazer isso agora, gente, porque é o mesmo procedimento que eu já ensinei vocês nas outras. Ó, tem que fazer inspeção visual, ver se não tem sobreposição de pico. A gente espera que tenha, porque na forward teve. E a gente vai olhando, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Geralmente, se na reversa teve no início, na forward vai ter no final. Aí, quando a gente fizer o complemento reverso, esse aqui, ó, vai lá pro início. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um G com um C. Bem aqui. Que aí vai ser um S. A gente tem outro aqui. Aí tem que ir olhando e organizando isso daqui. E como eu disse para vocês, essa daqui, por exemplo, ó, tem um N aqui, ó. Aqui a gente põe um T. A gente pode corrigir isso porque tá bem bonitinho. Mas muito provavelmente essa parte aqui, muito provavelmente não, a gente vai eliminar isso daqui quando a gente for fazer o nosso alinhamento. Beleza? Ok. Então, agora vamos fazer o nosso complemento da reversa. Selecionei, vem o sequence, nucleic acid, reverse complement, agora vai dar certo. E beleza, ele já fez pra gente. Então agora eu vou selecionar as minhas duas sequências, arrastando aqui com o mouse. Eu vou vir em Accessory Application, Cluster W. Vou alinhar, como eu disse para vocês, eu não estou aqui preocupada com nenhum parâmetro, eu quero só montar minha consenso. E não gerou minha consenso. O que é que aconteceu? Não sei. Mas não gerou, gente. Não gerou. Eu posso ter colocado aqui errado. Deixa eu tentar de novo. Não, mas eu vou fazer novamente, rapidão. Sem ficar explicando. Pra gente ver se a gente consegue fazer. Porque às vezes dá erro mesmo, viu? Isso que é legal de ficar fazendo assim, junto. Porque essas coisas acontecem. Então, eu posso importar de uma vez. Eu vou importar as duas de uma vez. Porque eu vou partir do pressuposto que eu já conferi, beleza? Aí eu vou pegar minha reversa. Eu vou vir aqui em Alignment. Mentira, em Sequence. Aí Nucleic Acid. Reverse Complement. Beleza? Agora eu vou selecionar as duas. Vou fazer o alinhamento. Ok. Agora sim, tá vendo? Eu devo ter feito alguma coisa lá que deu ruim, então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou optar por copiar. Deixa eu pensar aqui. Ó, quando tiver muito grande assim, você já pode eliminar esses N's aqui. A gente já sabe que não tem motivo. Então, nesse caso aqui, eu já vou até eliminar. É bom que eu ensino vocês. Eu venho em Edit, Insert novamente, seleciono. E aí vem cá em Del. Então, novamente, seleciono Del. Del. E vou apagando. É isso que a gente vai fazer quando a gente fizer o alinhamento. Bom, eu vou partir do pressuposto que eu vou pegar a que eu acho que está mais longa aqui. E para mim, é essa daqui, a forward. Então, vem cá e copio, copy sequence, paste. Aí, lembra que eu preciso pegar esse iniciozinho aqui que ela não tem? Então, venho, seleciono. Ctrl C. Aí eu tenho que selecionar exatamente o mesmo fragmento. Ctrl V. Agora vamos lá no final. Beleza? Tá tudo certo. Agora eu vou renomear esse aqui como consenso. Aqui eu dei duplo clique, por isso que ficou diferente daquela lá. Mas, se você não der o duplo clique, vai ficar de boa. Ok. Lembrando que eu conferi o meio, e aí essas extremidades a gente vai conferir quando a gente estiver fazendo todo o alinhamento, ou se você for daquelas pessoas que já quer fazer direto aqui, tranquilo. Eu acho mais fácil fazer quando tá todo mundo junto, porque aí eu já venho aqui, ó, nesses inícios assim que a gente sabe que é zoado, e já apaga tudo de uma vez, sabe? Para todo mundo. Depois que faz o alinhamento, mas vai de cada um. Então agora eu vou eliminar aqui a minha sequência. Delete. E eu tenho a minha consenso. Vem save, save as. Exemplo. Aula.
consenso nuclear. Lembrando que para nuclear, a gente tem que passar o programa phase, tá? Porque o phase, ele vai determinar pra gente os haplótipos, porque aquela sobreposição lá aquela sobreposição de sequências que a gente viu, nada mais é do que duas sequências, porque a sequência nuclear é a sequência A e a sequência B. Então, naquele dado momento de sobreposição que não é igual, eu tenho a sobreposição de pico. Então, eu tenho um haplótipo A e um haplótipo B. E aí, então, eu preciso determinar para cada sequência nuclear, sequência da mãe, sequência do pai, sequência A, sequência B. Eu preciso fazer essa determinação. Quando a sequência toda ela não tem heterozigoto, né, são só homozigotos, eu não vou ter essa diferença. Então, uma vai ser a cópia da outra. Mas, quando eu tenho esses heterozigotos, eu preciso fazer a probabilidade das combinações. Então, não é simplesmente eu copiar uma e a outra e colocar embaixo G, por exemplo, na outra. Não. Eu preciso ver as probabilidades das possíveis combinações, porque provavelmente não vai ter só um heterozigoto lá no meio da sequência, terão vários, tá? Por isso, a gente tem que passar o programa phase. Agora, a gente vai alinhar as encrencas. As encrencas são aquelas sequências que a gente tem regiões que tiveram uma boa performance de sequenciamento, a gente consegue ver os picos espaçados, bem definidos, identificar o que é A, C, T, G, né, ou até a sobreposição dos heterozigotos, a linha de base está suave, tranquila, mas tem umas encrencas no meio que a gente não consegue determinar essa sequência, a ordem, né? Seja porque houve uma mutação ali naquela região, e aí então o ataque não conseguiu adicionar os nucleotídeos, enfim, uma série de coisas. O que a gente faz geralmente? A gente elimina essas regiões que não estão boas. Mas a gente conta que a gente eliminou essas regiões, tá? Então não é assim, assim, vou eliminar. Não, chama de trimming, tá? Tem programas que chamam Gblock, que eliminam isso. Chama. Tem vários programinhas que podem ajudar isso. O Gblock é um deles. A gente pode fazer manual, como eu vou ensinar para vocês agora. E aí, a gente conta lá na metodologia, olha, para alguns indivíduos, eu eliminei da região X até Y, tá? E aí você coloca naquela região a letra N, porque você não soube determinar o que é aquela região. Mas vamos à prática de como montar uma consenso das encrencas. Então, eu vou vir aqui em New... Ups, deixa eu fechar tudo isso aqui para não dar ruim. Gente, vocês têm que conhecer o Sexscape e o Genius, porque facilita muito. Vamos lá, New Alignment, para montar minha consenso da encrenca. Import, Sequence Alignment. Deixa eu ver, cadê, onde que eu escrevi encrenca aqui, que eu preparei a aula antes. Acho que essa aqui é a encrenca. Tá escrito Forward in Parts. Ah, já sei. Peraí, antes de eu mostrar para vocês elas aqui, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu, porque eu não sabia disso, tá, gente, quando eu comecei a mexer, e eu fiquei em desespero. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira sequência, o primeiro sequenciamento que eu fiz. E aí, da encrenca. Eu olhei, que linda sequência, picos muito bem definidos, nenhuma sobreposição, e eu olhei bem aqui no meio e falei, não, tá de sacanagem comigo. Sobreposição de pico, não consegui identificar, uma coisa assim, uma bagunça, tá vendo? Ó, daqui até mais ou menos aqui. Isso é do 211, tá vendo? Bem aqui ele mostra, até o 289. Só bagunça. O quê? Mais que isso, minha gente. Vai até o final. É porque eu pensei que essa aqui tinha sido um exemplo que tinha no meio. Não, essa aqui a encrenca vai até o final. E eu falei, gente, mas como assim? Como que eu posso fazer? Às vezes, a gente não tem sequência suficiente, representatividade suficiente da nossa amostragem, espécie, você conseguiu só um indivíduo daquela espécie, e você fala, meu Deus, vou jogar fora isso daqui. Calma. A gente pode aproveitar essa sequência, mas com devido cuidado. Como eu disse, a gente vai explicar que de tal região a tal região foi eliminado, e você vai colocar um N lá e vai fazer análise e vai ver se aquilo teve uma interferência negativa ou não, e você tem que considerar isso como uma limitação do seu método, tá? Mas eu entendo que às vezes a gente tem poucos indivíduos, né? Eu mesmo fiz o sequenciamento de uma espécie de palmeira e praticamente metade do meu sequenciamento nuclear deu essa encrenca aí. Então não tinha como eu simplesmente eliminar isso, mas a gente tem que colocar as nossas limitações quando isso acontece.
E aí eu pensei, nossa, foi um erro de sequenciamento, eu fiz alguma coisa errada. Aí eu falei, não, deixa eu repetir. Porque a gente tem que repetir para ver, né, gente? Realmente não é simplesmente fazer um negócio e pensar, não, é assim mesmo. Eu repeti, ó, os picos estão até maiores que o outro, adicionei um pouco mais de DNA, pensei que tinha sido pouco. Ó, aqui eu tenho um heterozigoto, ó, R, G com A. Aí eu repeti e eu percebi que realmente era um problema do indivíduo mesmo. Problema assim, né? Alguma coisa na constituição genética dele. Não é um problema, é o indivíduo como ele é. Eu não ia desenhar um novo primer para fazer isso, eu não tinha tempo nem dinheiro. Então, eu aproveitei daqui para trás a minha sequência, né? Aproximadamente os 200 pares de base, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem que repetir e tudo mais. Então, vamos lá. New alignment, import. Aí eu vou pegar aqui o meu exemplo, né? Eu vou pegar esse aqui, a repetição da minha encrenquinha. Aí, vamos para aquele mesmo esquema de antes, né? De verificar, por exemplo, aqui tem um R, eu tenho que verificar realmente se é um duplo pique. Eu não vou fazer isso de novo, pico, tá? E a partir daqui eu sei que é a minha encrenquinha, né? A gente já viu isso. Vamos para a nossa reversa. Novamente, import. E aí eu venho cá em sequence alignment, reversa dela. Vamos ver como é que tá a nossa reversa, porque às vezes, gente, a reversa salva. Vamos ver. Não salvou. Tá vendo? Tem a mesma coisa, ó. Beleza, ela é assim mesmo. Então, eu não vou conferir, como eu falei pra vocês. A gente já aprendeu a fazer isso no... Peraí, gente, eu vou fechar os trem aqui, que senão vai dar ruim. Feche, meu filho, feche. Beleza, então eu não vou conferir com vocês, porque eu já ensinei já um monte, tá até extenso isso aqui. Então, eu vou só montar aqui a consenso. Então, selecionei, eu venho em Sequence, Nucleic Acid, Reverse Complement, tem aqui o complemento da reversa. Agora a gente vai alinhar isso daqui para montar nossa consenso. Selecionei, vim em Accessor Application, Cluster W, Run, Cluster W, ok. Olha isso. Deu ruim aqui, eu vou fazer de novo. Deu ruim igual aquela vez que eu fiz. Então eu vou começar novamente. File, vou fazer até um outro. Alignment, File, Import. Em partes, Powered. Aí vamos de novo, Import. Reversa. Edit. Não, sequence. Ah, reverse complement. Vamos ver se vai dar certo. Olha, gente, tá tão discrepante o negócio que eles nem conseguiram se alinhar, tá vendo? Nesse caso aqui, porque eu não consegui alinhar, pode ser que eu tenha renomeado o indivíduo errado, porque isso aqui não acontece, era para eles terem se alinhado, tá? Deixa eu correr de novo. Quando a gente nomeia um indivíduo errado, isso aqui acontece. Mas também acontece quando as regiões elas não conseguiram se sobrepor no sequenciamento. Aí o que geralmente a gente faz? A gente utiliza só a reversa, tá? Que no meu caso aqui eu sequenciei 2 vezes para eu ter certeza de que era ela mesmo. Então vem cá, coloco a reversa de novo. E aí eu consigo confirmar tudo certinho. E como eu percebi que a partir daqui eu tenho problema, eu não é que eu vou eliminar isso daqui. Eu vou colocar
N's. Eu vou colocar N em toda a minha sequência. Tem um jeito de fazer isso mais rápido no BioEdit que eu conheço, não. Mas você pode selecionar, tipo assim, você escreve um tanto bom de N, vai selecionando. E por que eu tô colocando aqui aleatoriamente? Porque a gente percebeu que tudo isso aqui vai ser N. A gente já olhou isso no nosso alinhamento. Então é isso que você tem que fazer. Você vai colocar N até o final da sua sequência. E aí ela vai ficar desse jeito. Quando você for, eu até prefiro colocar maiúsculo. Quando você for fazer o alinhamento com todos os indivíduos, ela vai estar lá de boa, sem problema nenhum, com esses N's aqui no meio. Isso aqui vai ser considerado um dado na sua análise. Então, nesse caso aqui, a minha reversa não funcionou, não deu certo. Eu vou usar a minha forward. E essa forward aqui vai ser a minha consenso. Eu vou até escrever aqui consenso para não me confundir. Mas lembrem-se, eu usei aqui duas forwards, né? Para eu confirmar se realmente estava tudo certinho, porque a minha reversa não funcionou. Então, exemplo, aula, consenso, nuclear, encrenca. Eu não gosto de deixar espaços e nem colocar acento no nome dos arquivos, porque geralmente a gente usa isso aqui depois para rodar em outros softwares e nem todos eles gostam de espacinhos e de nominhos longos, embora esse aqui esteja, ou acentos. Salvar. Beleza. Gente, aí vocês vão perguntar assim, ah, mas beleza, se tiver no meio, tipo assim, uns 30 pares de base no meio, que tiver com essa encrenca de sobreposição, você vai colocar 30 N's no meio. Ah, mas se tiver 30 N's ou 30 encrencas no começo, 50 ali no meio, você vai colocar 30 ali, 50 onde você não conseguiu fazer sua determinação. Simples assim, tá? E vai montar seu consenso. Depois que você colocar todo mundo no mesmo arquivo e mandar fazer o alinhamento, aí a gente vai cortar as extremidades e ainda assim vai deixar aquele N ali como dado indeterminado. Por isso é importante que você coloque o N. Não tem problema nenhum você determinar que aquilo é N. O problema é você deixar aquele chuvisco lá. Então agora eu vou mostrar para vocês um alinhamento em que eu tive diversos problemas como esse e como é que eu fiz. Ah, e sobre aquela questão do N para andar mais rápido, uma coisa que você pode fazer também é você separar todas as sequências que tem esse problema. Separou? Separou. Aí você pega e coloca todas elas no mesmo arquivo e cola o N de uma vez. Isso também funciona, tá bom? Outra forma de você fazer também é você colocar o N num documento de Word, sei lá, eu quero 60 N's. E aí você coloca esses 60 N's no documento de Word, dá um Ctrl C e Ctrl V no local que você quer colar. Você tem que saber exatamente a quantidade de N's também para não dar ruim, conferir tudo certinho. E aí você cola naquela região que você quer. E aí você vai ter tudo certinho. Então vamos ver como é que fica aqui um alinhamento com essas encrencas. Vamos fechar tudo aqui para não dar problema. Então eu vou importar um alinhamento que eu já fiz, que eu já peguei as minhas consensos, que eu já copiei dentro de um arquivo, que eu inclusive já alinhei, que eu já cortei o início e o final. Vou clicar em Open. Aqui. O que eu fiz? Eu alinhei as minhas sequências, cortei o início, aquela bagunça, identifiquei, tá vendo? Que aqui não tem nenhum N, é porque eu já cortei. E aí, gente, vocês têm que pegar e anotar isso. Olha, eu cortei 50 pares de base inicial e eu vou cortar. Quando você determina um corte, você corta para todo mundo, tá? Ou então você coloca um N se você achar que aquilo ali realmente existe, mas você corta lá os 50 para todo mundo, ou os 30, vai depender de como é que tá a sua sequência. E o final também, 30, 40 pares de base, tem que ver como é que ficou. E aí você anota, olha, eu cortei 40 pares de bases iniciais e 40 pares de bases finais, faz de conta, tá? Isso daí tem que ficar especificado. Mas ó, aqui eu alinhei e tanto no início quanto no final eu não tenho mais aquelas encrencas.
Mas, ó, perceba que aqui no meu final, eu vou agora colocar esse View Conservation by Plotting, só para que vocês vejam as diferenças, né? Então, nessas regiões aqui, ó, eu não tinha como determinar o que que era, mas eu não queria eliminar tudo isso aqui da minha análise, porque eu tinha variantes aqui que me seriam importantes. Tá vendo? Aqui eu tenho um Y, aqui eu tenho um R. Lembrando que, por exemplo, o Y é o C e o T, né? Aqui eu não determinei ainda o heterozigoto. Então, como é que eu podia eliminar essa região aqui, sendo que eu tinha alguns polimorfismos aqui? Se eu eliminasse isso, eu podia estar sacrificando o meu dado. Claro, a gente vai fazer análises com isso daqui, ver como é que vai ficar, mas no primeiro momento eu não quis eliminar. Então, aonde eu não consegui identificar, eu coloquei um N e tinham aquelas regiões encrencas, que a gente já conversou. O que aconteceu com elas? Simplesmente ficou um N aqui. Então, você pode ver que tem umas que o N é muito grande, ó, tá vendo? Não consegui determinar, e é isso mesmo. E aí, não é só no final, como aquela que a gente tinha visto lá, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que ela tem muito N. Eu acho que eu até talvez tenha eliminado aquelas que só tinham metade. Eu acho que eu eliminei, porque tava muito pouco, sabe? Mas ó, aqui no meio, tá vendo? Isso aqui tudo era aquela sequência encrencada, e aí eu coloquei N e fiz dessa forma. Então, a gente explica na metodologia o que é que foi feito, beleza? Como que eu fiz isso daqui no BioEdit? Como que você faz? Você pode pegar um bloco de notas, como eu expliquei para vocês, mas vamos lá de novo. Eu venho aqui, eu vou pegar os dois consensos que eu fiz aqui para a aula, tá? Então, nuclear. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um consenso nuclear de boa ele, né? Então vem cá, vou abrir com um notepad, mas vocês podem abrir com um bloco de notas. Ele vai abrir. Aí eu venho cá, colo, criar. Não. Foi. Aí vou na minha outra sequência que eu tinha feito. É igual eu falei, tem gente que gosta de fazer no mesmo arquivo, eu acabo fazendo separado. Então vou abrir novamente. Ele está cheio de N, tá vendo? Ctrl C e coloco aqui. Só que deu ruim porque eu esqueci de colar o nome. Tem que ver isso aqui. Então, deixa eu apagar. Aqui que eu comecei errado. Beleza, aí eu venho cá em salvar, como? Coloco o nome, então eu vou colocar aqui alinhamento, aula, exemplo, nuclear. E aí, gente, isso aqui é importante, eu tenho que vir aqui e colocar todos os arquivos dentro de tipo, e eu vou colocar aqui ponto .fasta, porque é a extensão do meu arquivo. A gente pode conversar sobre extensões de arquivo depois. Salvar. Eu vou fechar. E agora eu vou abrir New Alignment. Eu vou abrir aquele Sequence Alignment, o que eu fiz aqui. Que eu já esqueci o nome que eu dei para ele, gente. Deixa eu organizar por data. Esse aqui, ó. Abrir. Beleza? Aqui, ó, não tá alinhado, eu não excluí nada, tá? Eu vou alinhar agora de uma forma que não é o alinhamento, eu quero que vou até olhar no rostinho de cada um. Não é assim que faz. A gente vai alinhar só para ver a colocação de cada sítio nucleotídeo, mas a gente tem programas e tem métodos específicos para análise de sequenciamento. Isso é muito importante, o alinhamento. Aqui a gente vai fazer simplesmente para que eu consiga eliminar essas sequências iniciais e finais, mas depois a gente vai passar esse alinhamento aí inicial dentro de outras metodologias. Então, eu seleciono aqui minha sequência, venho em Cluster W, Run. E aí, eu já confirmei cada uma delas, senão eu vou confirmar a inicial, igual eu tinha falado para vocês. Mas vamos partir do princípio que toda essa parte aqui, ó, eu vou eliminar. Então, eu venho cá, lembro de pôr Edit, Insert, e eu aperto o Delete da minha tecla. Essas N's aqui, ó,
eu tenho que ter olhado já, lembra? Que eu não olhei aqui porque eu tinha falado para vocês, a gente já tinha aprendido. E aqui eu tenho N, um monte de N, porque que eu não tinha terminado de arrumar, porque é a minha sequência encrencada. Aqui eu já vou eliminar isso daqui. Eu já sei que isso aqui não tem. E aí eu tenho que conferir cada uma dessas coisas. Cada um desses N's. Então, eu tenho o meu alinhamento, que depois a gente vai trabalhar melhor com ele. E aí eu vou ver nas minhas análises se compensa manter uma sequência de 180 pares de base. Mas a princípio a gente deixa para ver o que a gente tem. Tudo bem? Aí para salvar eu venho em Save. E aí você vai colocar o nome aqui que você quer, né? Que você juntou tudo. Ou então você vem aqui nesse quadradinho aqui, no formato do disquetinho Save. E coloca o nome. Beleza? Gente, então acho que ficou uma aula bem grande. É isso. Eu quis fazer o passo a passo com vocês, porque eu sei que não é uma coisa muito fácil. Você pode passar adiante, só olhar os pontos que te interessaram. Lembrando que aqui eu só mostrei como monta uma consenso no Sexscape, mas se você utilizar o Genius ou então o... Na verdade, BioEdit. Se você utilizar o Genius ou o Sexscape, você vai conseguir ter uma rapidez maior na análise dos seus dados, porque à medida que você vai andando, ele vai te mostrando quais são os picos, enquanto que o BioEdit a gente tem que abrir caixinhas e ficar comparando e ficar editando. Então, isso faz com que você tenha que ter o dobro de cuidado, né? Então, lembrando que para que uma sequência tenha boa qualidade, eu preciso olhar os picos e ver que eles estão claramente separados, picos suaves em que eu consiga identificar adenina, guanina, citosina e timina, mas há momentos em que eu posso ter sobreposição de picos. Isso acontece quando eu tenho heteroplasmia dentro do DNA cloroplastidial ou mitocondrial, ou quando eu estou trabalhando com heterozigotos. E aí, para isso, eu preciso, depois que eu faço meu alinhamento, utilizar um programa, e eu preciso fazer o meu alinhamento e fazer as edições, utilizar um programa que chama Phase, porque esse programa ele vai estimar os haplótipos. Por que eu já tenho que ter editado tudo antes de rodar o Phase? Porque ele vai trabalhar com as variantes. E aí, se eu tiver alguma coisa equivocada lá, ele vai estimar um haplótipo equivocado. Por isso que eu já tenho que ter feito toda a conferência dele. E a outra forma de sobreposição é quando eu tenho uma deleção ali naquela região, meu primer não foi bem desenhado, ou então alguma outra intercorrência, uma mutação ali no meio, e eu tenho esses fragmentos que não ficaram tão legais. Eu faço a consenso normalmente e eu coloco um N ali, e beleza, a vida que segue, a gente vai fazer um alinhamento considerando que aquela base é uma base não identificada. Ah, Natácia, mas sobrou só 10 pares de base, 20 pares de base, o que eu faço? Monta primeiro, depois a gente vê se é possível aproveitar isso ou não. Eu, com as minhas análises, precisei eliminar, para mim não foi legal manter aqueles que tinham numa região de 500 pares de bases, indivíduos que tinham 150. Por outro lado, indivíduos que tinham, sei lá, 300 pares de base eu utilizei. E aí, só para finalizar uma coisa aqui, eu vou mostrar o que eu fiz com aquele sequenciamento que eu mostrei para vocês, que tinham vários N's lá. Então, eu sempre digo, coloca um sequenciamento com nome virgem, para que você consiga olhar a sua sequência original. Coloque uma edição removendo início e final. Coloque uma edição removendo partes não identificadas, porque a gente precisa fazer um refinamento desse dado. Isso foi o que eu fiz naquele sequenciamento que eu mostrei para vocês, em toda o meu alinhamento, eu eliminei aquelas regiões que elas não iam me ajudar. Infelizmente, aquele N lá ia me atrapalhar. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vem File, New Alignment. Oh, New Alignment não tem nada de New, eu vou em Open. E aí eu vou pegar isso aqui. Olha, perceba como que eu escrevi o nome do bicho. Eu coloquei aqui o nome da região, Work. Eu coloquei N, adicionado N, add N, cortado no final, para eu saber. Mas isso é porque funciona para mim, gente. Vocês não tem que escrever isso, não, pra vocês verem o nível de loucura. Mais exclusões, com regiões cortadas na região 212 e 200 e aqui era para ser 222, 294. Não, isso aqui foi um rolo que eu fiz. Eu não sei o que era para eu colocar, não, tem que olhar na minha ata. Mas o fato é que eu quis escrever aqui quais regiões que eu cortei, quais regiões que eu excluí, para eu lembrar. Mas é por isso que você tem que anotar na sua ata, no seu documento. Então,
Olha só como é que ele ficou. Era aquele documento lá, aquele arquivo que eu tinha aberto para vocês e tinha um bando de N, lembra? Ele tinha quase 500 pares de base. Esse aqui, ó, ele tá com 450. Por quê? Porque eu fui e eliminei aquelas regiões, porque elas realmente não iam me ajudar no meu alinhamento. E eu vou só abrir aqui novamente para vocês verem. Ele aqui, ó, tá escrito aqui, ó, virgem. Então, eu eliminei, por exemplo, esse aqui, ó. Ó que encrenca essa aqui. Ela começa a ficar boa no 300. Então, para mim, isso aqui não deu. Infelizmente, eu precisei eliminar esse indivíduo aqui. E aí, você vai ter que fazer um peso. Se você elimina um indivíduo ou se você eliminaria, por exemplo, tudo isso daqui, ó. Não compensa eliminar tudo isso daqui, porque você vai perder muita coisa para os outros indivíduos. Então, você tem que fazer uma ponderação, fazer as análises para ver como que resolve a sua árvore, a sua diversidade genética. Depende muito da sua pergunta biológica, muito do seu organismo, do que você quer avaliar. Mas aí você vai ver quais regiões te ajudam a melhorar a sua análise, e aí você vai eliminar essa região, fazer um training dessa região e anotar isso dentro da sua metodologia. Aqui, gente, eu já passei o programa FASE, por isso que eu tenho para o mesmo indivíduo a nomenclatura A e B. Ele já estimou para mim o haplótipo A e o haplótipo B. Então, aqui eu tenho para o mesmo indivíduo a determinação dos dois haplótipos, ou seja, das duas sequências, né? E assim por diante. Eu vou colocar aqui o View Conservation Plot para que vocês enxerguem. Lembra que antes eu tinha letrinhas em cima? Então, por exemplo, G com T era K. E aí ele vai determinar para mim automaticamente a probabilidade do melhor haplótipo. Isso daí também é outra aula, porque a gente tem que considerar porcentagens, enfim, é outra vida aqui. Mas aqui a gente tem a identificação. Ele separou para mim T e G e assim por diante. Esse aqui tem que transmitir. Tá vendo? Ó, tá tudo separadinho. Eu não tenho mais aquelas letrinhas. Tranquilo? Bom, galera, então era isso. Eu espero que tenha contribuído com vocês aqui para o entendimento. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, não hesite em deixar aqui nos comentários. Vamos tentar facilitar as coisas. Pode ser um pouquinho demorado a aula, mas o meu intuito é que a gente vai fazendo passo a passo. Então, vocês perceberam, às vezes eu errei, eu voltei, eu tentei de novo, porque isso acontece na vida real. Aí você dá uma acelerada aí e pega aquilo que te interessa e compartilha com outras pessoas, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso e às vezes fica até com vergonha, sabe? De falar, ai meu Deus, eu não sei fazer uma sequência consenso, ai meu Deus, eu não sei nem o que é bioedit, socorro. Não precisa ter vergonha aqui, entendeu? A gente tá aqui para se ajudar e para que todo mundo entenda a genética, tá bom? Então, até a próxima e tchau!